Oi, pessoal, aqui Lacombe e vamos ao resumo de notícias da semana. A Assembleia Geral da ONU foi o assunto da semana. Lula discursou na terça-feira, falou as bobagens e as mentiras de sempre. Na maior cara de pau, fez um protesto contra o autoritarismo, não, obviamente, aquele promovido por ele e pela sua turma. Falou de forças antidemocráticas que tentam subjugar instituições e sufocar as liberdades. Nada que ele e seus cúmplices de ocasião no STF não façam diariamente. O petista acusou os outros daquilo que seu grupo faz: cultuar a violência, exaltar a ignorância, atuando como milícias físicas e digitais e cerceando a imprensa. Ele reclamou das sanções americanas contra autoridades brasileiras e acusou a extrema-direita de estar por trás delas. Lula citou a condenação de Bolsonaro como se ela fosse absolutamente legal. Afirmou que Bolsonaro teve amplo direito à defesa. Também defendeu a taxação dos mais ricos, a censura às redes sociais e protegeu ainda as facções criminosas. Disse que considerar esses grupos organizações terroristas não é o caminho para combater o tráfico de drogas. Lula criticou os ataques feitos pelos Estados Unidos a barcos usados por traficantes no Mar do Caribe e defendeu as ditaduras da Venezuela e de Cuba. Sobre a guerra contra o grupo terrorista Hamas, o petista voltou a afirmar que Israel promove o genocídio de palestinos em Gaza. Falou que sob os escombros da cidade estão sepultados milhares de crianças e mulheres palestinas. Donald Trump falou logo depois de Lula na Assembleia Geral da ONU. Durante seu discurso, o presidente americano citou o encontro de alguns segundos que teve com Lula na antessala que dava acesso ao plenário das Nações Unidas. Ele disse que gostou muito do petista e que Lula teria gostado dele. E ainda anunciou que os dois combinaram de conversar na semana que vem. Só que o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, correu para dar uma entrevista para a CNN Internacional e desmentir o encontro. O chanceler disse que Lula é um homem muito ocupado e que sua agenda está cheia. Incrível que o primeiro compromisso de trabalho de Lula nessa viagem a Nova York foi uma reunião com o diretor executivo do TikTok, o chinês Shou Zi-Chew. O assunto, claro, foi a censura às redes sociais. Na quinta-feira, quem discursou na Assembleia Geral da ONU foi o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Ele é filho do ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mabzogo, o chefe de Estado que governa um país há mais tempo no mundo. Ele chegou ao poder em 1979 após um golpe e ocupa a presidência há 46 anos. Em 2018, Teodorim, como o filho é conhecido, foi indiciado pela Polícia Federal no Brasil por lavagem de dinheiro. Ele comprou um apartamento nos Jardins, em São Paulo, com indícios de lavagem. O imóvel custou 15 milhões de reais. E as investigações apontam que foi adquirido por uma empresa com sede no interior de São Paulo e capital social de apenas 10 mil reais, que pertenceria ao investigado. Também em 2018, auditores da Receita Federal e policiais federais apreenderam quase $1,5 milhão de dólares e 60 mil reais em dinheiro, além de 20 relógios avaliados em 15 milhões de dólares no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O dinheiro e os relógios estavam com integrantes da comitiva de Teodoro Obiang, que alegou ter ido ao Brasil para um tratamento médico. A ONU é assim, diz que combate ditadores e autocratas, violadores dos direitos humanos, mas até Che Guevara já discursou na Assembleia Geral e defendeu o fuzilamento de opositores do regime de Fidel Castro. Nesta sexta, os representantes do Brasil nas Nações Unidas, que acompanharam o discurso do filho do ditador da Guiné Equatorial e de outros déspotas, não quiseram ouvir o primeiro-ministro de Israel. Quando Benjamin Netanyahu entrou no plenário da Assembleia Geral, os brasileiros acompanharam os países dominados por tiranos e se retiraram. Netanyahu falou sobre a guerra de Israel contra o terrorismo baseado em fatos e informações que não foram fornecidas pelo Hamas. Em seu paletó, o primeiro-ministro tinha um adesivo com um QR Code
que dava acesso a imagens da barbárie promovida pelos terroristas no dia 7 de outubro de 2023. Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a inclusão da advogada Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. A punição já atinge o magistrado desde 30 de julho. O Instituto da Família Moraes, LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, também foi incluído nas sanções da Lei Magnitsky. O mesmo ocorre com o escritório de advocacia comandado por Viviane e por 2 filhos dela. Até mesmo os clientes da advogada podem sofrer sanções secundárias da Magnitsky. Qualquer tipo de pagamento feito ao escritório e ao Instituto Lex pode ser considerado uma forma de burlar as sanções impostas a Alexandre de Moraes. O Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, foi criado pela família Moraes no ano 2000. O capital social informado foi R$5 milhões. Não dá para saber que tipo de serviço ou produto o tal instituto realmente oferece. O Lex não tem página na internet nem redes sociais. O endereço da sede é o mesmo do escritório de advocacia da família. E todos os imóveis de Alexandre de Moraes e da mulher estão no nome do instituto. São 12 no total, incluindo o apartamento da família no Jardim Europa, que vale mais de R$20 milhões, a sede do escritório de advocacia e do Lex, no mesmo bairro, e 2 imóveis adquiridos este ano. Um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, comprado oficialmente por R$4 milhões, mas que vale R$7 milhões, e uma mansão em Brasília que custou R$12 milhões. O governo Trump também tirou o visto de 7 autoridades brasileiras. Os impactados foram Jorge Messias, advogado-geral da União, José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral na gestão de Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE, Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar de Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Tamay Rocha, que era juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Yukiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Os parentes imediatos de todos eles, como cônjuges e filhos, também tiveram os vistos cancelados. As autoridades foram sancionadas porque, na visão dos Estados Unidos, atuaram para impedir a liberdade de expressão ao bloquear perfis de usuários em redes sociais. Na quarta-feira, o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, afirmou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que houve direcionamento no monitoramento de redes sociais durante as eleições de 2022 em relação a pessoas ligadas à direita. Segundo ele, os pedidos partiam do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Talhaferro contou que perfis conservadores eram monitorados e que os pedidos de derrubada das contas nas redes sociais eram feitos em reuniões diretamente a representantes das plataformas. Moraes queria sempre rapidez na derrubada e ameaçava tirar do ar toda a rede social ou todo aplicativo de mensagens que não atendesse às suas determinações. Nessa época, Dario Durigan, hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda, era diretor de políticas públicas do WhatsApp. Ele participou das reuniões com os assessores de Moraes. Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. Segundo a PGR, eles ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros poderes quando diziam conseguir sanções com autoridades americanas. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os denunciados empenharam-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. Se a denúncia for aceita pelo STF, os dois vão responder pelo crime de coação previsto no Código Penal, artigo 344, que consiste em
usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Jair Bolsonaro, que tinha sido incluído no mesmo inquérito, não foi denunciado. Se a prisão domiciliar dele se baseou nessa ação, desapareceu o pressuposto que a sustentava. Nessa hipótese, a prisão se torna ilegal por ausência de justa causa e já deveria ter sido revogada. A OAB pediu que a CPMI do INSS respeite prerrogativas da advocacia como sigilo profissional, depois da aprovação de quebra de sigilo bancário e pedido de prisão do advogado Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal, que negou qualquer participação na fraude do INSS. Na quinta, em nova sessão da comissão, houve bate-boca entre parlamentares e o defensor do careca do INSS. O documento da OAB foi enviado ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana. A entidade mostrou preocupação com a investigação de contratos de advogados e alertou para a criminalização do exercício da advocacia. Sobre o cerceamento à defesa dos injustiçados do 8 de janeiro, a OAB continua em silêncio. O IPCA 15, prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,48% em setembro de 2025, segundo dados divulgados na quinta-feira pelo IBGE. No acumulado de 2025, a inflação medida pelo IPCA 15 tem alta de 5,32%. A meta é 3,5%. O teto da meta, 4,5%. As contas externas do Brasil registraram déficit de 4 bilhões e 700 milhões de dólares em agosto. O dado está no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central, que calcula mensalmente as transações correntes do Brasil. O Banco Central revisou para baixo a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto para este ano e espera agora avanço de 2%. A última estimativa de junho era de alta de 2,1%. Para 2026, a autoridade monetária prevê expansão de apenas 1,5%. Foram essas as principais notícias. Bom fim de semana a todos. Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo da semana. E que semana! O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados por participação na tal tentativa de golpe de Estado. A maioria dos ministros da primeira turma do STF concluiu pela punição da forma proposta pela Procuradoria-Geral da República. Apenas Luiz Fux fez um voto técnico com embasamento jurídico e absolveu Bolsonaro de todas as acusações. Nem Bolsonaro, nem os outros condenados serão presos imediatamente. A pena só começa a valer quando não houver mais recursos disponíveis. Isso inclui a publicação do resultado do julgamento, a apresentação de recursos das defesas e análise da primeira turma se os questionamentos são válidos ou não. As defesas dos réus devem se debruçar nos detalhes dos votos dos ministros para formular recursos contra a decisão deles. Os embargos de declaração são recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. Para os embargos de declaração, o prazo de apresentação é de 5 dias. A prisão para cumprimento de pena só ocorre com o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais como recorrer. Depois, o último recurso legal passa a ser realmente a aprovação no Congresso do projeto de lei da anistia, que, dessa vez, beneficiaria inocentes e não criminosos. Os ministros estão dizendo o tempo todo que a anistia seria inconstitucional, o que não é verdade. Basta olhar os incisos 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como terrível a condenação de Bolsonaro e disse que está muito insatisfeito.
O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. O secretário de Estado, Marco Rubio, prometeu que os Estados Unidos darão uma resposta. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. O Itamaraty classificou a publicação de Rubio como uma ameaça e disse que continuará defendendo o Brasil de agressões e tentativas de interferência. Nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou o seguinte: ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, suspeitos de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social. Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como facilitador do caso. Ele foi levado para a Superintendência do Distrito Federal. Os agentes também fizeram buscas na casa dele. Camisotti, que foi preso em São Paulo, é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. Os agentes cumpriram, no total, 2 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF, André Mendonça. O assassino do ativista conservador Charlie Kirk, morto na última quarta-feira, quando fazia uma palestra numa universidade do estado de Utah, nos Estados Unidos, se entregou à polícia. Tyler Robinson tem 22 anos e foi convencido por parentes e amigos a se entregar. O pai dele é vice-xerife há 27 anos. As motivações para o crime ainda não foram informadas. Amigos dele disseram que Tyler se radicalizou nos últimos anos e que achava que Charlie Kirk espalhava o ódio. A polícia local chegou a prender 2 suspeitos que prestaram depoimentos, mas foram soltos por não terem relação com o crime. A investigação está sendo conduzida em conjunto entre a polícia de Utah e o FBI. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Trump disse que o pai do preso e um pastor ajudaram na captura e que vai pedir a pena de morte para o autor do crime. O estudante de biologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Adalto Geiger Jr., foi preso na quinta-feira depois de, em publicações nas redes sociais, ameaçar matar o deputado federal Nicolas Ferreira. Na véspera de uma visita do parlamentar ao Estado, Adalto publicou o seguinte: Nicolas, eu vou te matar a tiros. A Polícia Federal realizou a prisão em Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, e levou o estudante à delegacia. Adalto ficou em silêncio durante o depoimento e chorou muito. O advogado dele alegou surto momentâneo e que não havia a intenção real de cometer o assassinato. Adalto se retratou publicamente, pediu desculpas, mas o deputado afirmou que vai seguir com as medidas legais. Na segunda-feira, numa operação conjunta do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Militar, 7 pessoas ligadas ao PCC foram presas. Todas são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na favela do Moinho, na região central da capital paulista. Entre os detidos está Alessandra Moja, que é presidente da Associação de Moradores do Moinho. A filha dela também foi presa. Alessandra é irmã de Léo do Moinho, principal traficante da favela, preso em agosto do ano passado.
Em junho, ela esteve ao lado de Lula, Janja e ministros de Estado num palanque montado no Moinho. Pior, a visita do petista foi viabilizada depois de reuniões entre o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, com Alessandra Moja. A sede da Associação da Comunidade do Moinho já tinha sido usada para guardar drogas do PCC. E agora, Alessandra Moja está de volta à cadeia. Ela já cumpriu pena por homicídio de um ex-namorado de sua irmã. Na terça-feira, Israel fez um ataque contra a central do grupo terrorista Hamas em Doha, no Catar. Os militares atingiram cirurgicamente o edifício onde estavam chefes do Hamas. Foi a primeira vez na história que Israel atacou alvos no país do Golfo. 5 integrantes do grupo terrorista palestino foram mortos, entre eles o chefe religioso máximo do Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou o ataque. Na quarta-feira, drones militares da Rússia invadiram o espaço aéreo da Polônia. Caças poloneses e de outros países da OTAN participaram da destruição dos dispositivos. Varsóvia chamou o caso de provocação em grande escala e Moscou disse que o alvo eram instalações ucranianas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que o risco de conflito em grande escala está mais próximo do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro do Nepal, K.P. Sharma Oli, do Partido Comunista, renunciou ao cargo na terça-feira. A decisão foi tomada depois que confrontos em protestos no país provocaram 19 mortes. A motivação das manifestações foi a proibição das redes sociais pelo governo. Os manifestantes continuaram nas ruas mesmo depois da liberação das redes e da renúncia do premier. A pauta dos protestos tem girado em torno da luta contra a corrupção. Os manifestantes incendiaram as sedes do Partido Comunista do Nepal e do Partido do Congresso Nepalês, além das residências de 2 ex-primeiros-ministros. A casa de Sharma Oli também foi atacada, assim como a do ex-ministro do Interior, Ramesh Lekak, que renunciou na segunda-feira depois de assumir a responsabilidade pelas 19 mortes. Os manifestantes também incendiaram o prédio da Suprema Corte, um tribunal anticorrupção e causaram danos ao edifício do Parlamento e a sede do maior grupo de comunicação do país. Um governo interino foi formado e a situação ainda é muito tensa. O número de mortos nos protestos já passou de 50. Era isso. Respirem fundo e tenham um bom fim de semana. Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana, que foi bem agitada. A semana foi marcada pelo início do fajuto julgamento da fajuta trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro e 7 ex-auxiliares dele, que formam o chamado núcleo crucial, são os réus. Houve sessões na terça e na quarta. Cada defesa teve até 1 hora para apresentar suas alegações. Quase todos os advogados tentaram apontar que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, não tem validade. O tenente-coronel foi coagido, torturado e ameaçado para aceitar a narrativa do golpe. Além disso, ele trocou sua versão pelo menos 9 vezes. As defesas também reclamaram que não tiveram acesso a todo o material reunido, que havia uma enorme quantidade de dados com documentos em excesso, desorganizados e sem identificação clara, e que o tempo para análise era curto demais. O advogado Matheus Milanês, que faz a defesa do general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro, mostrou que no processo Alexandre de Moraes investigou e perguntou muito mais do que o Procurador-Geral da República. Os advogados de Bolsonaro, Celso Pilardi e Paulo Cunha Bueno, perguntaram o seguinte: se Bolsonaro queria dar um golpe, mas não obteve apoio dos militares numa reunião em 7 de dezembro de 2022 e desistiu da ideia,
Que ligação ele pode ter com protestos em Brasília em 15 de dezembro de 2022 e com o que houve em 8 de janeiro de 2023? Sobre a tal minuta do golpe, deixaram claro que ela foi encontrada no celular de Mauro Cid. O documento, encontrado na sede do PL, na mesa de Bolsonaro, foi impresso pelo advogado dele e entregue ao ex-presidente para que tomasse conhecimento do teor, já que o material tinha sido incluído no processo. Vilardi afirmou que Bolsonaro realmente conversou sobre a adoção de medidas constitucionais e que chegou-se à conclusão de que não eram cabíveis. Ele questionou as acusações principais contra o ex-presidente, que deveriam incluir violência e grave ameaça, o que não houve. Reforçou que não tem cabimento dizer que uma live em julho de 2021, uma reunião com diplomatas estrangeiros em julho de 2022 e uma reunião com comandantes militares em dezembro de 2022 envolveram violência ou grave ameaça. Paulo Cunha Bueno lembrou que, no Brasil, atos preparatórios só são considerados crime quando ligados a práticas terroristas, e confirmou que o presidente não levou adiante a ideia de adotar estado de sítio ou de defesa, e declarou que, se ele realmente pretendia levar isso adiante, mesmo com a resistência de 2 comandantes militares, poderia ter trocado os comandantes. Na terça-feira, enquanto o fajuto julgamento era realizado no STF, a Comissão de Segurança Pública do Senado ouvia Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE. Ele não apenas mostrou documentos e mensagens trocadas pelas equipes de Moraes no STF e no TSE, como também apresentou os metadados dessas comunicações. Eles fornecem informações como, por exemplo, autor, receptores e data de criação e envio. Foi escancarado que Moraes orientou a execução de uma série de crimes, como no caso de agosto de 2022, do grupo privado de WhatsApp que reunia empresários. O ministro teve conversas clandestinas com seus assessores e também com o Procurador-Geral da República. Tudo foi feito secretamente para não deixar claro que a perseguição aos empresários foi empreendida com base numa matéria jornalística publicada no Metrópolis por Guilherme Amado. O relatório que embasou a operação e os mandados de busca e apreensão tiveram as datas alteradas, como se tivessem sido feitos antes da publicação da reportagem e não depois. O nome disso é fraude, é ilegalidade pura. Na quarta-feira, sem apresentar provas, o STF emitiu uma nota oficial acusando Talhaferro de mentir. O texto dizia que Alexandre de Moraes não tinha feito nada de errado, que todos os procedimentos ordenados pelo ministro foram oficiais e regulares. Os bancos brasileiros que não estão respeitando as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, por meio da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, estão na mira do Departamento do Tesouro americano. Esse departamento, que equivale ao Ministério da Fazenda no Brasil, enviou na terça-feira uma carta para 5 grandes bancos que operam no Brasil, com perguntas a respeito da aplicação da Magnitsky. Esses bancos são Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Os bancos não quiseram comentar o assunto, mas direcionaram o documento com as perguntas do Tesouro americano para as respectivas áreas jurídicas. Os bancos que não respeitarem as sanções podem receber multas bilionárias e serem excluídos do sistema SWIFT, do sistema financeiro global. O Congresso Nacional trabalha em ritmo acelerado para aprovar o projeto de lei da anistia. A articulação pela anistia ampla, geral e irrestrita para inocentes, o que seria inédito, ganhou o reforço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve em Brasília e se reuniu em São Paulo com o pastor Silas Malafaia e com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.
A decisão da federação formada pelo União Brasil e o Progressistas de deixar o governo e apoiar a anistia foi mais um grande passo rumo à aprovação do projeto inicialmente na Câmara. O cálculo é de que o texto seria aprovado com mais de 300 votos. No Senado, mesmo com a oposição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, o clima também é de apoio ao PL da anistia. Até comentaristas da Globo News já admitem que o projeto será aprovado. Mas a imprensa, que desistiu de ser imprensa, acha normal que o STF esteja anunciando que não vai aceitar a anistia. Os jornalistas que abandonaram princípios básicos da sua profissão fingem que esquecem que a concessão de anistia é prerrogativa do Legislativo e que o Supremo não tem motivos para se meter nisso, já que o projeto vai respeitar a Constituição. Na segunda-feira, a CPMI do INSS ouviu o advogado Eli Cohen. Ele afirmou ter descoberto que as fraudes contra aposentados e pensionistas começaram em 2005. A pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, Cohen citou os nomes de pessoas que supostamente coordenavam o esquema. Ele detalhou o papel de cada uma delas nas fraudes, chefiadas pelo empresário Maurício Camisotti e pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Eli Cohen contou à comissão que soube das fraudes ao ser procurado por 2 aposentados ligados a associações que se beneficiavam do esquema criminoso no fim de 2022. O advogado disse ainda que o irmão mais velho do Lula, conhecido como Frei Chico, deve ser um laranja do esquema descoberto no INSS. José Ferreira da Silva é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, uma das entidades que mais arrecadaram com descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto. Cohen afirmou que os diretores das entidades que praticavam os descontos sem conhecimento dos aposentados e pensionistas estão envolvidos no esquema e contou que já recebeu um telefonema anônimo no meio da madrugada e foi avisado para não mexer com o irmão do Lula. Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é um dos advogados da Terra Nova Trading, empresa vinculada a um esquema de fraude bilionária que envolve o primeiro comando da capital. Por meio de nota, a assessoria de Henrique Lewandowski disse que ele não lida com casos criminais e que atua para a Terra Nova do PCC nas áreas civil e tributária desde 2018. A empresa nega qualquer envolvimento com atividades ilegais. Os investimentos de empresas chinesas no Brasil em 2024 tiveram alta de 113% na comparação com 2023. No total, a China injetou no Brasil 4 bilhões e 180 milhões de dólares. Os dados são de um estudo que o Centro Empresarial Brasil-China apresentou na quinta-feira. De 2022, último ano do governo Bolsonaro, para 2023, a alta tinha sido de 33%. O diretor de pesquisa do CEBC, Túlio Cariello, informou que o Brasil já é o terceiro país que mais recebe recursos chineses e falou o óbvio, que os investimentos são favorecidos pelo fato de que Lula tem relações mais próximas com a China do que tinha Jair Bolsonaro. Nunca foi novidade que Lula está sempre ao lado dos ditadores e autocratas de todo o mundo. Na última terça, o assessor dele para assuntos internacionais, Celso Amorim, e a ex-presidente Dilma Rousseff participaram de um enorme desfile militar em Pequim. Ao lado do anfitrião, Xi Jinping, estavam lá o ditador da Rússia, Vladimir Putin, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, além de outros tiranos. O Produto Interno Bruto brasileiro teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo IBGE.
Em valores correntes, a atividade totalizou 3 trilhões e 200 bilhões de reais. O resultado representa uma forte desaceleração na comparação com os 3 primeiros meses do ano, quando a economia cresceu 1,4%. A previsão é de que o PIB do Brasil cresça 2,5% em 2025. Era isso. E não se esqueçam de que no domingo, dia da independência, tem manifestações pela liberdade, pela justiça, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Haverá atos em várias cidades do país. Bom fim de semana a todos. Dizendo que o problema tinha que... Bora, Timeliners! Está começando mais um Conversa Timeline agora no canal do YouTube Conversa Timeline. Então já corre direto para lá e vem participar com a gente do Conversa. Hoje a gente tem muito assunto importante para falar. O custo Moraes está aumentando. O Conselho Nacional de Indústria foi rejeitado lá em uma reunião que custou caríssimo para conseguirem lá na Casa Branca e mandaram todo mundo de volta ao Brasil dizendo que o problema tinha que ser resolvido no Brasil. O Talhaferro também continua trazendo mais denúncias, mais informações com provas de fraudes processuais que o Moraes cometeu. Ou seja, meus amigos, a coisa está fervendo, o custo Moraes está aumentando e a gente pode ver aí uma mudança de cenário logo, logo. A gente vai comentar todos os detalhes sobre isso e muito mais agora, tá? Corre lá no canal do YouTube do Conversa Timeline. Esperamos vocês. Até mais. Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. A Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira, revelou o tamanho do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Só que não era novidade que a facção criminosa usava postos de gasolina para legalizar o dinheiro que ganha com atividades ilícitas. O governo Lula não foi o responsável pelo início das investigações. O mérito recai sobre o GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A Polícia Federal e a Receita Federal foram acionadas e participaram das ações em 10 estados na última quinta-feira. O PCC atuava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool, incluindo usinas, distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências. Os produtos vendidos nas bombas dos postos eram adulterados com metanol. Também foi revelado um esquema envolvendo fintechs e uma rede de empresas gestoras de fundos de investimento com cerca de 40 bilhões de reais. Infelizmente, foram cumpridos apenas 6 dos 14 mandados de prisão preventiva. Alguns dos principais investigados escaparam. Um delegado da PF que participou da operação disse que esse resultado é totalmente atípico. Ele explicou que, em operações desse porte, o esperado é um alto índice de sucesso no cumprimento dos mandados de prisão. O governo Lula começou o processo que pode levar à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos em resposta ao tarifaço contra produtos brasileiros exportados para os americanos. O governo Trump foi avisado sobre o início do processo nesta sexta-feira. Lula quer adotar medidas para os setores de óleo e gás, farmacêutico e agrícola. Entre as alternativas discutidas por especialistas desses setores está a suspensão de direitos de propriedade intelectual, o que poderia incluir a quebra de patentes de medicamentos e defensivos agrícolas, algo que pode ser chamado de pirataria. Se o objetivo é abrir diálogo com os Estados Unidos, como afirma o governo brasileiro, o caminho parece bem torto. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, de esquerda, disse a jornalistas que não está pensando num acordo de livre comércio com o Brasil, mas sim em um acordo de colaboração e cooperação em certas áreas. Ela se reuniu na quinta-feira com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Ele, por sua vez, disse que a reunião de trabalho com a presidente do México foi muito proveitosa e que o Brasil e o México estão mais próximos. Alckmin só não comentou que o México tem mais interesse, obviamente,
em estar mais perto dos Estados Unidos e que não vai se arriscar numa aproximação com o Brasil do PT. As estatais tiveram déficit de 2 bilhões e 100 milhões de reais em julho de 2025, o maior da série histórica para o mês. O resultado está no relatório Estatísticas Fiscais, divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira. O resultado de julho de 2025 superou o recorde anterior de julho de 2024, quando as estatais foram deficitárias em 1 bilhão e 700 milhões. No mês passado, o setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e estatais, registrou déficit primário de quase 67 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo pior da série histórica para o mês. A dívida bruta do governo geral, que compreende o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais, atingiu 77,6% do PIB, mais de 9 trilhões e meio de reais no mês passado. É uma alta de 0,9 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. Em reunião ministerial na última terça-feira, durante discurso de Lula, o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, gritou num certo momento: "Getulula". Algumas frases do ex-presidente gaúcho Getúlio Vargas foram repetidas por Lula na reunião e dão o tom já adotado pelo Palácio do Planalto na atual crise com o governo americano de Donald Trump. "Cuidarei de atacar a exploração de forças internacionais. Eles, os grupos internacionais, me atacarão de frente. E vão as forças internacionais se unir com os descontentes aqui de dentro. São os eternos inimigos do povo que não querem ver a valorização do homem assalariado." A propaganda que mistura Getúlio Vargas e Lula, que sempre se venderam como o pai dos pobres, só pode ser comprada por quem ignora quem foi o fascista Vargas e quem é o fascista Lula. A Justiça da Itália decidiu que Carla Zambelli, condenada no Brasil, seguirá presa. A deputada passou por mais uma audiência em Roma. A Corte de Apelação italiana alega que existe o perigo de fuga e, por causa disso, a prisão deve ser mantida. 3 juízes analisaram laudos médicos e decidiram que a deputada tem condições de seguir na cadeia. A Justiça italiana analisa o pedido de extradição feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E justamente nesta semana foram divulgadas provas de que a turma de Moraes perseguiu politicamente a deputada federal Carla Zambelli. A hostilidade contra a parlamentar fica clara em mensagens por WhatsApp trocadas pelos assessores de Moraes no STF e no TSE em outubro de 2022. Até vídeo de homenagem da Zambelli à mãe dela foi considerado ofensivo. Na época, de forma abusiva, arbitrária e ilegal, Alexandre de Moraes determinou o banimento das contas da parlamentar em redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal passasse a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes disse que o monitoramento deveria ser feito de forma discreta, sem exposição indevida, inclusive midiática, e sem adotar medidas que invadissem a esfera domiciliar ou perturbassem a vizinhança. O ministro afirmou que há risco de fuga, principalmente pela atuação nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro. E também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. As sessões extraordinárias começam na próxima terça-feira. O julgamento tem previsão de ir até 12 de setembro. Agradeço pela atenção, desejo a todos um bom fim de semana. Grande abraço.